Você está ouvindo o Parlamento das Corujas. Olá, sejam bem-vindos, nós somos o Parlamento das Corujas, eu sou a Thaís Prioli. Eu sou o Gustavo Domingues. Eu sou o Caíde Tavian. E eu sou a Lei. Bom, pessoal, hoje a ideia é falar sobre um personagem que marcou a minha infância, a minha vida e a minha personalidade, o Juiz Dredd. Meu Deus. Não só meu, mas como do pessoal daqui. Minha, com certeza. Sim. A minha nem tanto. Aí, ó o erro começando. Eu conheci o Dredd na infância por causa do Stallone. Eu também. Obviamente. Não tem jeito. Nesse podcast eu poderia dizer que é um podcast de quadrinhos, mas ele também vai envolver o filme e a possibilidade de uma série. Então ele é sobre o Juiz Dredd. É mais sobre o personagem e a obra, né? É isso. O Juiz Dredd, que foi criado em 1977 pelo John Wagner, ele era o escritor, e desenhado inicialmente pelo Carlos Ezquerra. Aquela aparência que a gente conhece dele, o capacete, o queixão, normalmente é por causa do Carlos Ezquerra. É publicado pela 2000 AD. Na 2000 AD. Aqui no Brasil a Mitos, que publica as histórias dele aqui. E o mais legal, já começa aí. A 2000 AD é uma editora britânica. Então você vê que ele... O Dredd, apesar dele ser um personagem americano, ele foi criado por britânicos. Exatamente. A fama dele se iniciou lá na Inglaterra. Lá. E você vê que os quadrinhos são totalmente diferentes de quadrinhos americanos. Sim. Né? É engraçado que parece um pouco meio que a visão dos europeus Sobre o americano. Sobre o americano, né? Sim. Tipo, do policial hiperviolento e da... Autoritário. Pensa num Dredd realmente britânico. Oh, senhor. Batendo com guarda-chuva, né, cara? Ah, meu Deus, o que será que meu vizinho vai pensar disso? Oh, céus. Nossa, porque o Dredd, ele é um personagem em quadrinhos que ele vive num mundo, digamos assim, que é uma distopia. Sim. Que é um futuro assim... Não é exatamente pós-apocalíptico, Não, mas a maior é. parte do mundo é. É, porque o planeta ele é composto das megacities, né? Que são várias cidades agrupadas, com milhares, bilhões chegam até de habitantes, se não me engano, alguns. Eu acho que se os habitantes... Eles A quantidade chegam total seria maior do que hoje em dia. Sim. Na verdade. E ela é dividida entre essas megacities e a Wasteland. Sempre tem um Wasteland, que é o lugar selvagem, fora das cidades grandes. Porque pra explicar assim, o mundo passou por uma enorme guerra nuclear. As mega cities, as grandes cidades, elas sobreviveram, só que a população continuou crescendo dentro delas e é um espaço confinado. Sim. Tanto que as pessoas moram em apartamentos, em prédios gigantescos, Megablocos. Megablocks parece aquele brinquedo, não chama Megablocks. pinos mágicos também. Eles moram nos Legos. Playmobil. Eu não vi o filme com o Stallone, eu só vi algumas partes em geral com o Rob Schneider gritando. Mas eu vi o filme com o Carl Urban de 2012. E Com a Cersei, muito... né? Isso. Como é o nome dela? Mama. Lina... Lina Headey. Headey. Ela a E é vilã. bem legal, e ele retrata essa parte das pessoas morando em prédios gigantes. Você vê que o prédio é uma microcidade. Tipo, Isso. Ele foi filmado na África do Sul, esse último filme, assim. E ele é bem genial que esse filme do Dredd, o mais recente, ele foi feito com um valor mais baixo de dinheiro, porque eles usaram uma locação só, porque eles só fazem tudo dentro De um bloco. do bloco, né? Dá uma diminuída no orçamento ali, né? Até Não, e porque é você não legal. precisa fazer uma cidade toda futurista, né? Eles colocavam alguns outdoors meio cyberpunk ali de vez em quando no cenário É. sul-africano pra aparecer, mas... Eles mostram a cidade de longe, mas eles não precisam... E tem a cena da perseguição no começo que mostra a cidade. a mesmo. única hora que mostra mesmo é a hora que ele consegue sair do prédio. Sabe? Mas não precisou ter cena assim, o Dredd andando no meio da rua e as pessoas e um monte de coisa lento, assim. Sim. Que aí você vai notar os detalhes, eles precisariam gastar muito dinheiro fazendo tudo, né? Então é só na perseguição já. Vê, ela passou. E o Carl Urban, em momento nenhum, tira o capacete durante o filme, né? Que é um uma- sacrilégio, que muita gente reclama do filme de Stallone por causa disso, que ele tirou o capacete e é um sacrilégio com o personagem, né? Porque o personagem mesmo nunca apareceu. Já mostrou ele tirando o capacete, mas a cara dele assim nunca mostrou apareceu. mesmo. Tá. Não, beleza. Qual que é o esquema? Até pra voltar, porque eu preciso falar dessas coisas do filme também. Mas essas megacidades tiveram superpopulação, super desemprego, porque eles dizem que quase tudo é feito por robôs. Tem bastante história com robôs no Dredd. E aí a Malditos população robôs. nunca tem emprego e eles sabem que o problema são os robôs, mas eles continuam fazendo. A Mega City ela lembra muito uma cidade cyberpunk. Muito. Sim. E Essa aí- história lembra uma história do... Acho que é Player Piano, eu não lembro quem que escreveu essa história.
É uma história exatamente futurista. É tipo o primeiro livro de alguém famoso. Depois eu vejo aqui. E ele é a história exatamente de uma mega cidade com super desemprego, porque tudo é feito por robôs. E as pessoas ricas vivem como se fosse uma cidade que é flutuante, assim, em cima deles. Tipo os Jetsons, sei lá, assim. E o pessoal fica vivendo dos restos, assim, que fica caindo. Caramba, são os Jetsons, se você pensar bem. Lembra muito a Sprawl, que fala, né? Assim, do Neuromancer, aquelas que são mega cidades também. Isso, verdade. É, mega cidades porque, assim, é uma megalópole, né? Tipo, que é uma metrópole que cresce, e ela várias metrópoles começam a se juntar, que elas cobrem... Encostam uma a outra, né? Exatamente. E eles conseguem se movimentar mais rápido entre uma e outra, porque eles têm carros voadores, Sim. tem trens ultra rápidos. Desculpa, não sei se você falou, mas ele é um personagem dos anos 80 ou 90? 77. 77. É praticamente personagem dos anos 80, né? Então é uma época bem cyberpunk, né? Sim. O termo punk era melhor do que nunca. Se você considerar que os punks dos Estados Unidos, quando a gente considera punk Robocop, tá? Aquele punk. Mas tava tendo muita criminalidade, os punks eram meio que uma referência de submundo. Foi quando surgiu a SWAT no seu máximo, agindo como uma força policial mais extrema pra conter aquele crime. Nesse caso, dos quadrinhos, surgiu a força dos juízes. Sim. Então, a mega cidade, a Mega City One, ela é City porque é britânico. Mas ela tem o controle no poder judiciário. É o sistema que eles chamam de sistema juízes, ou sistema judiciário. Eu não sei como que é a tradução, eu não lembro como é que fala. Putz, eu não lembro. É Judge System que eles falam. Tá. Então, e aí esse que é o esquema. Tudo é controlado pela lei. Não existe política fora a lei. E eu acho muito legal o jeito que eles fazem, que é aquela coisa meio que sem burocracia, quase, né? Sim. Sem essas burocracias de julgamento. Não, o julgamento é feito pela pessoa na hora. O juiz, ele tá na rua sendo policial. Ele é o juiz, o júri e o executor. Vamos falar de sistema judiciário e por que isso é importante pra eles, essa história. Porque assim, lá nos Estados Unidos tem júri pra qualquer coisa. É muito cretino. Eu acho que só coisa de trânsito, assim, essas coisas que é só o juiz mesmo. Mas tem júri pra quase tudo. Aqui no Brasil, só é feito júri pra crimes contra a vida. Que é só quando é, sei lá, assassinato, aborto... Tentativa de assassinato também vale, né? Crime contra a vida mesmo. Sim. Tipo, se você cometer qualquer outro crime, sei lá, assalto, por mais que seja violento, ou tráfico de drogas, essas coisas... roubo de um lugar que tá fechado. Você rouba uma loja assim, não tinha ninguém lá dentro. Não, mas assalto também. Se você não matou ninguém, nem tentou matar. Você tava armado, mas beleza. Não tentou matar? Mas não tentou. Você não atirou na pessoa, por exemplo. Isso não é tentativa. Foi só uma ameaça. Foi só ameaça. Tudo isso é julgado só pelo juiz aqui no Brasil. Não tem júri. Nossa. E o juiz, ele aplica a lei na hora. Ele fala assim, eu li... Na hora, daqui uns 2 anos. Na hora Ele fala assim, eu li toda a ocasião lá, toda a história, e você vai cumprir tantos anos. É isso. Então é tipo meio Dredd, mas sem a parte legal. Não, a parte legal do Dredd é que ele vai julgar a pessoa no ato. Então, eu vi que no mundo do Dredd, a maioria das mortes são causadas por resistência à prisão. Sim. Então, o juiz é obrigado ou a se defender, ou a matar algum suspeito violento. Muitos dos crimes no mundo do juiz Dredd são puníveis com a morte. E eles têm direito a recorrer depois na justiça? Então, quando você não tem mais rosto, é difícil. Eles têm as crioprisões, os cubos. Sim, existem nos quadrinhos também. Eu lembro muito por causa do filme que o Stallone lembrava mais o filme dele, o Demolidor, do que no Juiz Dredd, né? Porque no Juiz Dredd ele não... Sim, eu me confundi um pouco antigamente. Demolidor, Demolition, né? Não Daredevil, né? Demolidor era um filme bom pra caramba do Stallone. Na verdade, esse, eu acho ele mais icônico no sentido de previu mais o futuro do que a maior parte dos outros filmes futuristas. A biblioteca Schwarzenegger do presidente. Sim, ele previu bastante. Não, mas muita coisa. Ele só errou no jeito de limpar o banheiro lá, né? As conchinhas. As conchas. Tudo bem. Mas o resto, das pessoas que são obsessivas pelo passado, sabe? É verdade. Fica tocando, acho que é jingle de propaganda. Comercial de comida. Isso. Ele tá no lugar de música. Não, e a Sandra Bullock, ela é uma pessoa que é obsessiva pelo passado. Ela é hipster. Ela é hipster. Quando Ela criança, aprendeu. eu confundi os dois filmes. Então, é próximo mesmo. Eu acho que eu vi esse, mas o outro, que é com o Rob Schneider, não. Então, esse é o do Rob Schneider é o juiz mesmo. Talvez você só tenha visto o trailer, que também só tem o Rob Schneider gritando. Então, a Sandra Bullock aprende a lutar com os filmes do Jack Chan. É verdade.
Uma coisa, aproveitando dos filmes, queiram ou não, vamos falar, filme do Stallone. Pra começar, eu lembro que eu me empolguei tanto com a propaganda desse filme quando eu era pequeno, que eu sonhei que eu tava indo ver esse filme no cinema. Mas o filme é o quê? É de 94, se não me engano. 94, 93. Eu tinha 5 anos, assim. Eu sonhei que eu fui ver porque eu lembro de cenas incríveis e o visual do personagem me atraiu muito. Eu achei muito legal. Aquela roupa, a arma, o capacete. Eles fazem as ombreiras gigantes nesse filme. E aí que tem no quadrinho mesmo. São meio funcionais no mundo real, né? Ele tem o Robert Schneider gritando, ele tem o Dredd tirando o capacete, que é uma coisa que ele nunca faz. No filme inteiro, praticamente, fica sem Ele capacete. mal Ele usa só o usa no capacete. começo. Mas tem uma coisa. Alei! Putz, isso é incrível. Diz a lenda que o queixo dele foi meio que baseado no Stallone, às vezes. Não, ele parece o Stallone nos quadrinhos. E outra coisa, a cidade é mais bem feita no filme antigo. Sim, tem mais a cara. Né? Ela é muito mais parecida com o que é dos quadrinhos. É porque ele não chega a entrar. entrar em nenhum mega bloco no filme antigo, né? No Sim. filme novo essa característica é melhor, mas nos antigos não tem. Posso falar uma blasfêmia aqui, mas as poucas partes que eu vi do filme antigo me lembrou um pouco o cenário do Double Dragon. Que blasfêmia, é um filme muito bom. O Double Dragon é excelente. Qual parte que eu fico mais perdido? Maravilhoso. Double Dragon. Eu gostava muito de Double Dragon. isso Não, mesmo. eu gostava. Parece o mundo atual, eles previram muita coisa naquele filme Qual que também. é o nome do vilão? Kogashuko. Nossa, ele tinha um nome. Eu lembro do Abobo. Tinha o Abobo e tinha o Kogashuko também. Eu lembro, assisti esse filme. Nem tem a melhor parte do Double Dragon, que no final os caras têm que lutar entre si. Com a filme roupa de teve. purpurina. No jogo... No filme teve. Eles lutam contra um contra o outro. Um deles até fica falando de Rômulo e Remo enquanto bate no outro. Mas tem que... Como é Que o nome? vilão invade ele. Não, lembra, mas ele Possui tinha... ele, por favor. Mas no... Porque no vocês jogo- dois estão fazendo parecer estranho. Possessão. Ele invade, no jogo, possui. o Double Dragon realmente eles lutam no final, mas vamos falar de Dredd. Vamos voltar ao Dredd. Então, o Dredd, na verdade, ele é um clone. Ele foi clonado de um juiz muito famoso, que era o juiz Fargo. Isso. E Ele não foi o criador do sistema de juízes. foi um dos criadores, né? Não sozinho. Ele foi o Ele era principal. provavelmente o mais famoso. Ele foi criado junto com o irmão dele. Ele tem um irmão que é o Rico Dredd. O Rico se corrompe mais pra frente. Ele chama Joseph Dredd e Rico Dredd. O Rico, ele, na verdade, mais pra frente, eles participam da deposição do último presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Que é o presidente Pult, se eu não me engano o nome dele. Eles participam da invasão à Casa Branca, onde o presidente é deposto, e da instauração do sistema de juízes ali, né? Com o governo central sendo a cúpula do máximo dos juízes lá, eu esqueci como eles chamam lá. Mas, então, os dois eram... Deveria ser tribunal, não sei. Deveria. Na corte. Que é a reunião de juízes. Então, os dois são clones desses juízes, eles tiveram um crescimento acelerado, eles tiveram todas as informações implantadas diretamente no cérebro deles, participaram da tomada do presidente que era extremamente corrupto da Casa Branca, e estão no sistema desde o começo. Só que o Rico, mais pra frente, ele se corrompe, ele começa a abusar do poder, e o Dredd, a gente percebe que ele é um personagem, ele é fanático pela lei. Ele é o juiz perfeito. Só que, então, ele é fanático, só que ele não é cego. Ele não admite corrupção nem dentro, nem fora. De lugar nenhum. Então, quando ele vê que alguém tá dando uma ordem que é contra a própria lei, ele não acata. Várias vezes ele foi... O Dredd, ele é legalista. Legalista são os caras que seguem a lei ao pé da letra. Exatamente. Porque tem várias histórias que envolvem juízes corruptos, por exemplo. E eles são, geralmente, boa parte deles estão no alto escalão. Então, se ele for contra, ele já tem várias tentativas de Uma das partes expulsarem ele da força, né? Até uma das partes mais legais do filme do Cal Urban é quando ele enfrentando outros juízes. Exatamente. No final do filme... Eu acho esse filme muito bom. Esse filme é muito legal. Muito legal mesmo. Ele não é só uma boa adaptação, ele é um bom filme. Ele é aquele filme que se estiver passando eu paro pra ver. Exatamente. Inclusive... A gente viu na Netflix algumas vezes, né? A gente viu na Netflix, eu acho que teve na Netflix. Eu ainda Inclusive- tá na Netflix, não tá? Inclusive, dizem, né, que vai ter uma série Isso. Tá do Juiz rolando aí. Dredd. Queriam muito que fosse o Cal Urban, porque ele ficou muito bom. Acho que ele tá em E negociação. ele quer. Ele quer fazer. Ele quer. Ele quer muito fazer. Ela se chamaria Judge Dredd Não, Mega City Mega 1, City, né? Mega City. Mega City. Não tem Judge Dredd no Não? nome. É só Mega City? Mega City 1. Provavelmente E porque dizem- talvez eles não queiram que o Dredd apareça em todos, não sei. Tem que ter, né? Mas... O que eu acho legal também do filme novo tem a Anderson. Tem, mas no antigo No tinha... antigo tem, mas ela é... Não é a psíquica. Anderson, é a Hershey, é outra juíza. então. A Anderson ela é mais conhecida porque ela tem poderes psíquicos, né? Eu achei bem legal, Ela assim. é um dos personagens famosos, um dos coadjuvantes do Dredd famosos, assim. Ela chegou até a ter histórias sozinha. Ela é bem importante no Judge Death. Ela que consegue vencer ele definitivamente. Ó, spoilers. Desculpa. Judge Death, falando de Judge Death, é um dos vilões mais famosos do Juiz Dredd, né? E ele tem vários vilões, mas esse eu acho que talvez o mais icônico.
É. Que... Juiz Morte. Juiz Morte. Na verdade, são os juízes. Como eles chamam? É meio que um jogo de palavras, isso. Judge Death, Judge Dredd. Sim. Na verdade, ele seria a versão do Dredd do mundo dele, né? Porque como que funciona esse esquema dos juízes? No mundo do Juiz Morte, eles vêm de outra dimensão. E existiu o sistema dos juízes também. Aconteceu a mesma coisa que no mundo do Dredd. Só que eles começaram a chegar à conclusão de que, por exemplo, todos os crimes eram cometidos por pessoas vivas. Então, pra acabar com o crime, você tem que acabar com a vida. Eles chamam... Em inglês é Dark Judges. Dark Judges. Isso. Eles vêm de Dead World. Dead World. Todo mundo tá morto no mundo deles. Eles mataram todo mundo. Aí tem o Inferno, que é um que pega fogo. Tem aquele que ele tem um... Judge Terror. Que é o... Que ele tem uma grade no rosto e ele abre e você vê... E a pessoa fica louca e morre. A pessoa vê a coisa mais assustadora. Caramba, cabal. Essa inclusive, é uma das melhores partes do quadrinho, quando o Dredd encontra esse cara e ele abre a portinha do capacete dele lá. Aí o Dredd fala... Ele fala pra encare a face do Your Dredd. Ele encare meu punho, tá? A cabeça. Então, o Dredd, ele é o cúmulo do herói machão. Ele às vezes ele é considerado insensível, impiedoso, porque ele tá só seguindo a lei. Ele é parrudo pra caramba. Ele é o Punisher com apoio da lei. Ele é Por isso que eu vou achar legal. Ele foi alterado, será, geneticamente, pra não ter esse tipo de sentimento e tal? Não, creio que não. É só a criação mesmo. Eu acho que ele é clone. eu vi que ele tem uma alteração no olho deles. Eles enxergam melhor no escuro, alguma coisa assim, sabe? Porque é só ele a criação dele mesmo. Ele é clone do Fargo e o Rico é um clone idêntico dele, só que o Rico, ele é um juiz que se corrompe. Sim, ele vê que eles têm mais poder que a população civil lá. Futuramente Começa a abusar. Futuramente existe um outro Rico que não é corrupto, Sim. que é um novo clone. É o clone do Dredd mesmo. É o clone do Dredd. Ah, tá. Mas o Rico, ele também é outro grande vilão do Dredd, né? Sim. Ele inclusive é o vilão do filme do Stallone, né? Sim, verdade. Só que eu acho muito engraçado nesse filme que o Stallone é o clone do Fargo, e o Fargo tá vivo, não tá no... Ele tá vivo, ele fica vivo durante um tempo lá. Aí mostra o Stallone de olho azul. Aí a gente vê o Rico... Ele é o Arman Hassan, é um ator, acho que ele tem descendência grega. Isso. Ele não parece nem um pouco com o Stallone. Um pouco só, mas não muito mesmo. Não tem nada a ver. Ele tem uma cena... É que os dois têm uma origem meio italiana, grega, talvez pensaram... Todo mundo aqui é igual. O Stallone não queria ser o vilão também. Ele, não quero ser vilão. Que frescura que deu Schwarzenegger, né? Ele podia fazer um seu barriga em onho ali. Seria muito louco. Seu barriguinha. Mas, não, o filme... Ele podia fazer Ruth Raquel ali, que ia ser Ruth Raquel, pô! E aí o Rob Schneider ia ser o Tonho da Lua. Pô, a culpa é do Dredd. Poxa, perdeu a chance. Mas, não, nesse filme o Rico é retratado como uma criança mimada. Tem uma hora que eles têm uma discussão de irmãos. É verdade. Você desobedeceu a lei? A lei! Essa cena é muito engraçada. É muito engraçado. Ele fala de jeito muito estranho. Uma coisa que eu queria mencionar do Dredd que me espanta muito foi... Eu mencionei uma vez pros meus alunos e eles nunca ouviram falar. E eu fiquei assustado com isso. Eu falei assim, o filme de 2013, o Dredd 3D... 2012, né? 2012. Ele não foi grande, mas ele foi reconhecido. Aqui no Brasil eu não lembro nem se teve lançamento no cinema. Teve. Eu lembro que eu até fiquei triste que eu não consegui ver, porque... Ele foi bem limitado, pouco. foi limitado. Você teve que ir em São Paulo, a gente é do ABC, né? Você teve que ir em São Paulo assistindo, foi? Não, eu vi no Shopping ABC. Você viu no Shopping ABC? Eu vi no Shopping ABC. Ele ficou por pouco tempo. Porque quando eu procurei pra assistir, só tinha em São Paulo, mas não foi mais ou menos na estreia. Tinha uma sessão legendada na estreia, que eu fui na estreia ver e... Saiu rapidinho, né? Morreu Sim, ali. não ficou acho que nem um mês. Mas eu fico feliz de ter conseguido ver no cinema, pelo menos. É legal, deve ser legal assistir. E poxa, tem nomes. A Cersei, o Game of Thrones já tava na sua segunda temporada. Ela já tinha uma família. Ela já tava conhecida. Ela E o 300. personagem dela é bem legal também, né? Mama. A Mama é uma ex-prostituta com o rosto todo retalhado que controla um cartel de drogas dentro de um megabloco. Ela é doentia a hora que ela tortura aquele moleque lá, o hackerzinho lá. É bizarro. Ela tortura todo mundo. O hackerzinho é o Donald Gleason, é o cara que fez o General Hux do Star Wars, e ele fez Black Mirror, ele fez... Nossa, ele fez aquele... Filme que o moleque viaja no tempo. The Revenant do Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Nossa, quem que ele é no filme?
Ah, o capitão do Leonardo DiCaprio, cara. É Ele verdade. Ele é aquele cara Ruivão, que você ele é não um ruivão reconhece. barbudo, É porque ele parece Ele um não moleque no reconhece. filme do Dredd, sabe? Mas ele é muito diferente. Eu não cara. reconheceria ele, cara. Não, Nossa. ele é o único moleque que consegue interpretar qualquer idade. E a gente É. meio que aceita. A gente... Sempre que tem alguma coisa com ele, a gente fica, nossa, de onde a gente conhece? E aí a gente começa a ver de onde é. Se for pensar, seria meio com uma luta da Cersei versus Elmer. É, o que eu acho que o personagem mais famoso que ele fez no cinema, além do Elmer. Dredd, foi o Elmer, né, do Senhor dos Anéis. O Cauerman é um cara bem prolífico. É que a gente não é muito fã de Star Trek, mas ele fez o McCoy nos Ele filmes. fez o Não McCoy. fale isso, a gente nunca viu Star Trek direito, então por isso que a gente não é muito eu também fã. não sou fã de Star Wars é. também, então tudo bem. Não, mas a gente Star Trek, nunca... Star Wars... Não, mas os É. filmes novos de Star Trek eu vi, eu gostei. A gente Mas assistiu é só- pra fã de Star Wars, dizem, né? É. Os filmes de Star Trek. É porque é legal. Quem... eu nunca vi a série, então eu não posso dar minha opinião sobre. Ah, eu vi quando era muito criança. Eu assisti The Ah, Orville. antiga. O Dredd, tem muita gente que fala que, quer dizer, eu não sei se o próprio John Wagner já falou, que ele surgiu como uma crítica, né? Que ele seria uma crítica ao fascismo. Ou uma paródia também, né? É Depende do escritor, ele fez- uma crítica em forma de paródia. E é- Só que ele é aquele personagem que ele cresceu além disso, né? Ele Sim. passou, tanto que as histórias se levam a sério agora. É, verdade. Sim, parece que esse sistema que ele é completamente opressivo e que ele não existe perdão dentro desse sistema. Tem coisas muito engraçadas, por exemplo, no livro da Origem, por exemplo, eu lembro que eu morri de rir numa hora que fala que se você atravessar fora da faixa na frente do prédio da justiça, você pega 30 anos de prisão. Meu Deus! Podia ser aqui também. Agora não tá tão longe a realidade de eu começar a multar você se atravessar fora da faixa, não vamos por aí. Mas tá certo. Tá certo. Não, vai dirigir ali na Marechal, em São Bernardo. Parece Frogger, só que são pessoas na frente, Pessoas. não sapos. Tipo, você tem que dirigir desviando todo mundo, porque todo mundo atravessa em qualquer lugar. Você tá jogando Carmageddon ao contrário, e é É. muito mais difícil. Você não pode atropelar ninguém. Você tem que desviar. Se o Dredd um dia foi uma sátira, ela deixou de ser principalmente porque acho que fãs começaram a escrever. É comum isso. É que nem hoje em dia eu acho que tá virando até o Watchmen quando ele tá vindo pra DC, né? Que não é mais o Watchmen do Alan Moore. Não é aquele Watchmen. Já é outra coisa. Assim, tipo, pode não ser tão bem escrito quanto o do Alan Moore, mas a ideia já mudou bastante, né? E poxa, pro Dredd é a mesma coisa. Eu li, até pra gravar, pra estar mais fresco na cabeça, uma saga chamada Guerra Total. Ela foi publicada na Magazine, que é o gibi que sai não só a história do Dredd, como de outras histórias da 2000 AD. E, poxa, Guerra Total é assim, um grupo terrorista que é pró-democracia, arroba material nuclear para 200 bombas termonucleares e separam por Mega City 1 inteira. E se os juízes não cederem o poder, eles vão explodir uma a cada 1 hora. E é uma guerra, nossa, uma corrida contra o tempo. E, poxa, o grupo se chama Guerra Total e o que eles pregam é a democracia. Sim, tem cara de crítica, mas não parece ser. Na verdade, só é confuso. Então, parece que Dredd virou uma realidade própria. Assim, olha, não dá pra ter democracia nesse lugar, essa cidade tá fechada. Se a gente sair, você vai virar um mutante maluco, canibal nas Wastelands, que é a maior parte do território do país. Se eu não me engano, tem também poucas outras megacities, na verdade. Sim, eu não lembro de ter. Eu não sei se menciona a África, a América do Sul. Tem uma em Las Vegas. Tem uma que foi destruída por um ataque nuclear. É. Tem uma na Essa- Rússia. Tem uma na Austrália, se eu não me Essa é na engano. costa leste dos Estados Unidos, Isso, né? ela Isso. toma quase toda a costa leste. Ela meio que emana de Nova York, né? E pega até o comecinho do Canadá. É isso. Desce um pouco pra baixo, aí pra Flórida, um pedaço. Né? Teve outra Megacity próxima, que teve uma época que teve uma guerra contra a Megacity 1. Nossa, é legal isso. E Teve e tinha a Megacity de Las Vegas, que ela tinha um nome, assim, meio... Eu me lembrava, sei lá, era uma coisa tipo do Fallout, tipo New Vegas, assim. Não é aquela Mas- do Juiz Morte que apareceu também? Não, mas ela, se eu não me engano também, eu não sei se tem uma saga que eu acho que ela é toda destruída, né? Ah, Não sei se é essa que foi destruída. Eu acho que é do pelos Juiz Morte, acho que nucleares. inclusive ele que destrói Las Vegas ali. Ah, é? Sim. Mas não tá naquela historinha, naquele compilado. Acho que tá naquela parte que o cara tem a cabeça de cachorro, Não, isso aí ele destrói, é outro lugar. É que ele tá viajando pras dimensões, né? mas ele passa por Las Vegas também. Ah, é? Sim. Não, mas ele mata umas pessoas, mas ele não destrói tudo. Não, mas acho que ele chega a mandar uma bomba atômica ali que não mostra, né? Mas acho que chega a mandar. sempre lembrando que Megacity tá sempre à beira do colapso. Sim. E é tanta gente que nessa história do Guerra Total, algumas bombas realmente explodem
Fala assim, nossa, milhões de pessoas morreram. E é isso aí. Isso é a gente pensa crime que na Mega City é rua. uma cidade que se destrói, mas ela é gigantesca. É realmente Dá pra dar um muito ataque grande. nuclear nela e ainda sobrar Eles sobrar tomam mesmo. pílulas anti-radiação, eles fecham com o escudo campos de força a parte que explodiu Sim. e seguem em frente. Isso mostra que a tecnologia também evoluiu muito. O próprio Dredd, ele já tem mais de 100 anos. Existem colônias, existem estações espaciais, inclusive, por exemplo, Tem. o Dredd ele tem uns crossovers Aquele famosos, por exemplo. Zona Cinza? É o que eu tava falando pra ele, eu falei pra você A que gente tinha ligação. conversou um pouco antes da gravação. O Área Cinza. Área Cinza. Ele é do Dredd. Ele é, É tipo do meio que Dredd? no mesmo universo. E é com aliens. Caramba, eu li, eu não conseguia entender aquilo como universo do É, Dredd. a Área Cinza é tipo... Tipo mas, uma colônia mas seria espacial? meio que no futuro da história do Dredd. Ah, Mais tá. avançado. Não é contemporâneo, mas é dentro da mesma timeline. Tá ok. E, só que aí é uma história de uma Alfândega. estação que é uma alfândega. Que eles recebem onde passam os aliens e eles têm que checar se os caras estão com contrabando. É? Tipo só que é mesmo alfândega, assim, de o pessoal chega, eles vão investigar as malas e tem tráfico. É. Só repara Tem a bomba, referência. tem terrorista, Tem uma hora tem que o cara coisa. fala, ó, entenda tudo pra novata. Entenda tudo como hostil. Teve um alienígena que apareceu ontem que era uma cor. Cega pelo Lovecraft. E É, uma é coisa legal, referência. que me surgiu aqui de dúvida, e quem provê as coisas pro povo é o governo ou são empresas? Eles não chegam a mencionar muito empresa. Eu não li nenhum quadrinho, eu não li todos os quadrinhos dela, são bastantes. Eu, não cheguei Eu acho que o governo provê, porque assim, é um governo totalitário. Em geral, os governos totalitários, eles têm que dar alguma coisa, senão tem revolta em massa. Sim. Então, provavelmente, eu acho que eles recebem, sei lá, uma renda mínima, mas é tão pequena que não dá pra fazer quase nada. Eles têm que arrumar dinheiro de outras maneiras. Isso. Mas o governo que produz as coisas Sim, ou atrás Sim, dos porque a robôs. cidade é muito grande. Dá pra É, fazer mas muita coisa. tem partes não governamentais, por exemplo, quando explode a segunda bomba nuclear, aparece uma emissora de TV falando assim, olha, esse aqui é o Joe, vendedor de roupas anti-radiação, e ele tá se recusando a vender hoje. Por que, Joe? Ele, imagina quantos preços vão aumentar quando explodir a próxima bomba atômica. Caramba! Então você vê que não, se fossem juízes, eles não deixariam, esse cara não teria controle. Uma coisa que eu acho muito icônica do Dredd é a arma dele também. Ah, sim. Que troca de munição. Ele E escolhe ela- o tipo de munição. Ela só funciona com ele, né? Ela tem o reconhecimento da... Isso, da digital. Da Senão palma ela- dele, da palma da mão. Senão ela explode e mata o cara, né? Ou Eles pelo menos usam arranca a mão isso fora, o pro braço fora. rico assassinar alguém e incriminarem o Dredd. Exatamente. Verdade. Na verdade, eu acho mais legal a arma que eles trouxeram pros filmes novos do que a arma original dos quadrinhos. Eu acho ela muito esquisita nos quadrinhos. Parece uma arma futurista Sci-fi dos anos 50. Olha só Olha. isso, hein? Exatamente Cara. isso. É, pra você ver como realmente é. Exatamente. Ela tem todo tipo de munição, né? Tem a munição comum, tem a Explosiva, incendiária. que alta penetração, né? E eu acho legal que é só por comando de voz, né? Você vai falando e, tipo, Você não precisa apertar alguma coisa, né? Se você É. apertar, você tá morto. você fala, incendiária! Pô, a cena que você até falou, Thaís, que nesse último filme, em que o Dredd tá enfrentando outros juízes, tem uma hora que ele tá tomando cobertura em alguma coisa Sim. e ele fica falando vários tipos de munição pra É. ver qual ainda tem. Ah, é verdade, é muito Ele legal. fica trocando. Esse novo filme ele se passa praticamente só nesse prédio, é muito legal, que é Esse ele mega bloco. avançando, né? Tentando chegar Bloco a até a bloco. mama. Lembra muito aquele filme que a gente assistiu? Como é que é o nome? O The Raid. The Raid. Então, dizem Operação que, Invasão. dizem que ele é baseado no The Raid, que a ideia geral dele veio The Raid. Os caras falam assim, puta, se a gente fizesse um filme do Dredd, a gente copiando o The Raid, sabe? Só que é só ele e a Anderson. É, exatamente. A Anderson tem Ah, uma no The coisa Raid legal, só sobra 2 caras mesmo, eu acho. mas é... No primeiro ataque morre quase todos os policiais. Não, mas é do meio do filme pra frente só. No começo Ah, ainda tá. tem... Tem um grupinho, operações de- né? É. Eles tentando sobreviver, atravessando o... Depois eles vão enfrentar o Madruga. É, verdade. A gente tinha que fazer esse filme comentado. É legal. Pessoal. Foi realmente legal. O do Dredd, eu especificamente eu gosto muito de filmes que se passam em um só lugar. Sim. Normal. Eu acho muito legal. claustrofóbico. Eu É gosto bem muito. legal. Eu e o Vinícius já discutimos isso, a gente gosta de filme que passa, por exemplo, na O pessoal fala estação que- espacial, Estação no Ártico. no Ártico, no petroleiro, lá na... Fala aquela... Pô, sim, no meio do oceano. Tem série que tem episódio que se passa assim, que eles chamam de bottle episode, que é tipo Bottle episódio da episode. garrafa. Que é engarrafado. É engraçado porque são episódios que têm um custo menor pra você conseguir investir em outros episódios. Isso. Sim. Mas eles acabam sendo muito bons e bem feitos porque você tem que investir mais nos personagens. E eu acho que foi isso que aconteceu com o filme do Dredd.
porque como é uma história mais fechada, não é aquele negócio assim, puta, o Dredd tem que... Porque no do Stallone tem um negócio assim meio histriônico, a gente tem que mostrar tudo que tem no mundo. Então ele mostra a cidade, aí ele tem que ir pra Wasteland, ele tem que ser preso, depois tem que mostrar o Wasteland, depois ele tem que voltar mostrar e aí, tipo... a base onde eles clonam, faz os clones, os juízes. É verdade. Tinha um robô que arrancava os braços das pessoas. Aí é tipo uma tour. Eles fazem legal, O robô era legal, Era da hora. Eles fazem uma tour. Rob Schneider derrota ele, inclusive. Né? Ai, meu Deus. Eles fazem uma tour, todos eles, e depois voltam lá. No Brasil, a Mythos está lançando, né, a Magazine e muitos graphic novels também do Dredd, mas até um tempo atrás, tudo que a gente tinha eram os crossovers. Sim. Então, os crossovers do Dredd são geralmente bem legais. Eu lembro que eu cheguei a ler um com o Batman. É o que eu tenho. O que eu mais li dele, provavelmente, foi com os personagens do Alien e do Predador, né? Essa Dredd vs Alien. Com o Batman, qual é a explicação? É Eles viagem dimensional. Pessoas muito poderosas de várias dimensões são colocadas numa arena. Ah, tá. Os maiores combatentes de cada Não é nesse que eles mundo. lutam com um monstro, parece um minotauro, uma coisa assim. É, acho que é esse mesmo. Então, essa história é bem bobinha. O meu grande desejo era ler Dredd vs Alien. É, o Predador? Não. Não é Dredd vs Alien vs Predador, né? Tipo, tudo junto. Tem vários. Tem uma que é Tem só com o vários. Alien, tem uma que é só com o Predador e tem uma com os dois. Tem um, por exemplo, na do Alien, inclusive, eu odeio falar isso com o Alien. O Alien é um monstro horrível, né? Ele impregna o Dredd. E ele continua lutando e ele só não morre porque os caras levam ele Ele pra engravida o Dredd. É. Fala. Impregna. O Alien até pegou o Superman, já pegou todo mundo aqui, horrível. Então aí o Dredd eles conseguem, ele luta, ele destrói os aliens e com um negócio nele, dentro dele, e só com uma tecnologia mais avançada eles conseguem fazer uma cirurgia e remover normalmente lá, o embrião, lá, o bicho horrível. Pô, uma das primeiras imagens que eu vi do Dredd em quadrinhos era ele agarrando o Alien pelo pescoço, levantando e metralhando ele na barriga. Inclusive o Alien chega, um dos inimigos do Dredd, que é um cara que parece uma caveira, ele faz um tráfico de ovos com a estação espacial. Eles trazem de uma colônia lá, os ovos do Alien lá. Tem a ver com a estação, inclusive. Pô, e vamos ser sinceros, tem crossovers que são malucos, tipo Dredd Batman. Mas se você fala assim, Dredd Alien, Dredd Predador, faz todo sentido. Parece canônico, cara. Parece canônico. Não me espanta, não me dá estranheza. Porque eles podem chegar de qualquer lugar, né? Porque eles vêm o primeiro do espaço e foda-se. Encaixa bem pra O primeiro crossover com o Predador, inclusive, ele é o paraíso pra ele, porque ele quer pegar gente fodona e começa a caçar só juiz. Sim. Até que ele encontra o Dredd. Encontra o Dredd. Ou o Danny Glover. Ou o Danny Glover. E no segundo crossover, inclusive, a juíza Anderson toca junto, e não tem muita comunicação entre predadores e humanos nos filmes, né? Então, como ela tem poderes, ela consegue falar com os predadores. Então, eles se unem pra formar uma equipe pra caçar os aliens, que foram, inclusive, modificados por um cientista na Terra agora, viraram híbrido com outros animais. Sim. É bizarro. Então, e ele fala, ele põe a ordem nos predadores, ó. Assim que acabar essa caçada, eu quero vocês fora da minha jurisdição. É proibido caçada na Terra. Fora do meu planeta. Botando banca no predador. São vários predadores, então. Pessoal, resumindo, conheçam esse personagem. Vale a pena, ele é de um quadrinho muito legal de se ler. As histórias que vêm junto na Magazine são muito boas. Elas têm uma coisa meio pulp que não se vê muito por aí. Eu recomendo pra caramba. E vocês recomendam começar por onde? Pelo filme, pelos quadrinhos? Pelos quadrinhos. Leiam os quadrinhos alguns primeiro, depois vejam os filmes. O Origins é um dos melhores, né? Pode ser um bom ponto pra começar, assim. Porque o Origins, ele realmente vai te contar o começo de tudo, assim, apesar dele não ser o primeiro quadrinho do Dredd nem de longe. Sim. Ele é dos anos 2000 aí, inclusive. Ele é bem recente, mas ele foi feito pelos criadores originais. Sim. Pra falar do começo. Dredd Ano 1 é muito bom. Legal também. É que, como eu falei, eu gosto da Magazine porque ela vai contar... Tem histórias antigas e novas no mesmo quadrinho. O Dredd... Na verdade, o Dredd, se você conhece o conceito do personagem, o que é mais ou menos, você pode entrar em qualquer história. Sim. Porque você vai chegar assim, ele é um juiz que julga as pessoas na hora e mata. Se for culpado. É isso. E anda numa cidade cyberpunk dentro de um universo pós-apocalíptico. É tipo comprar um gibi do Batman no número 17 se for a primeira história daquele ciclo. De arco, né? Ok, você sabe quem é? Vai. Então. Você vai se situar daqui a pouco. Pessoal, se vocês têm alguma curiosidade sobre Dredd, se vocês são a lei também, deixa um recado pra gente, fala aí o que você gosta, o que você não gosta, qual herói alternativo vocês querem que a gente fale e mantenham-se dentro da lei. Não usem drogas. É isso aí. Falou, pessoal, até a próxima. Até. Falou. Tchau, tchau.